Tudo bem com vocês, irmãos? Como vocês estão na fé, né? Então, esposas, é, já tem um tempo que eu não tenho postado, né, vídeos aqui no canal. Apesar de eu me dedicar mais no atendimento no privado, no Instagram. Então, Deus está sempre me incomodando, né? Deus está sempre me incomodando para estar postando aqui os vídeos. Deus está incomodando para mim estar passando as orientações aqui no canal. Eu vou estar gravando, irmãos, aqui, vou estar postando vídeos aqui no canal respondendo as mensagens que eu recebo pelo WhatsApp, as mensagens que eu recebo pelo Instagram. Eu vou aqui também no canal, né? Tem muitas irmãs aqui postando perguntas e nem sempre eu consigo responder a todas as irmãs que estão, né? Os irmãos também, que tem muitos esposos, maridos que estão buscando pela restauração do casamento, né? E apesar de eu atender, orientar e acompanhar no privado, eu acompanho mulheres, né? Só as esposas. Mas aqui no canal, a orientação que eu passar, tudo aquilo que eu passar para a esposa, aqui no canal que eu falo sobre a esposa, eu também estou falando para os maridos, tá? Então, toda a orientação que é para a esposa também serve para o marido, tá bom, queridas e queridos? Então, eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo a mensagem de uma esposa que ela está buscando pela restauração do casamento dela. Ela tem 3 meses que o marido saiu de casa e está vivendo com uma mulher estranha, né? Amante, né? As esposas, né? A gente fala amante, mas a Bíblia ele chama de mulher estranha, né? Na Bíblia, Jesus ele se refere à mulher que o homem, né, abandona a esposa e para viver com essa mulher. A Bíblia a chama de mulher estranha, né? A pessoa estranha que está entrando aqui, entrou ali naquele relacionamento. Então, a pergunta dela é que ela está buscando pela restauração do casamento, só que a dúvida é que ela diz que ela não frequenta uma igreja, ela diz que não é cristã, que ela não frequenta uma denominação, mas ela está fazendo orações, ela está fazendo jejum, e ela está perguntando, né, a dúvida dela é se pelo fato dela não estar frequentando uma igreja, uma denominação, se Deus ele ouve, se Deus está recebendo as orações e os propósitos que ela está fazendo, né? Então, como no canal tem muitas pessoas, imagino eu, creio que sim, que tem algumas esposas, alguns esposos que buscam pela restauração do casamento, mas que não frequentam uma igreja, não são de nenhuma denominação e tem essa dúvida. Essa dúvida é para essas pessoas, tá? Esse vídeo é para tirar a dúvida dessas pessoas. Eu creio que tem muitos irmãos que já têm a mente, né, espiritualmente aberta, já entende o que é servir a Deus, já entende o que é estar na presença de Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa tem esse pensamento que ela só é de Deus, que ela só serve a Deus e que Deus só vai ouvir a oração dela se ela estiver na igreja, se ela estiver frequentando uma igreja, uma denominação. Então, esposa, a resposta para tua dúvida é que para Jesus ouvir a tua oração, para Deus responder os teus sacrifícios, né? Porque o sacrifício é orações e jejuns. Isso é um sacrifício. Quando você está orando por uma pessoa, quando você está buscando por uma pessoa, quando você está jejuando por uma pessoa, você está sacrificando, tá? Porque você faz jejum, é um sacrifício. Você ficar 6 horas, 3 horas sem poder se alimentar, sem poder beber água, isso é um sacrifício, tá? Então, Deus, ele recebe esse sacrifício quando nós estamos em obediência à palavra dele, tá? Então, se você, mesmo sem frequentar uma igreja, uma denominação, seja ela qual for,
se você vive em obediência à palavra de Deus, ele está sim ouvindo a tua oração, ele está sim recebendo os teus sacrifícios, tá bom? Porque Deus, o que ele quer de nós é a obediência à palavra dele. O que é obediência à palavra de Deus? A obediência à palavra de Deus é você fugir do pecado, é você não estar praticando o pecado. Então, se você vive uma vida que você está agradando a Deus, fugindo do pecado, não fazendo coisas que você sabe que aquilo não agrada a Deus, então você está em obediência, tá? Então, o que Deus quer de você é obediência. A Bíblia diz para que nós fugimos da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Fugir da aparência do mal é você fugir do pecado, tá? Porque tudo aquilo que é pecado é um mal. Um exemplo, se você está buscando a Deus, se você está buscando restauração do seu casamento, se você está buscando, você está orando, está fazendo propósito, está fazendo sacrifício para que Deus venha quebrar a maldição, para que Deus venha desfazer a maldição que está no seu casamento, então o que Deus quer de você é que você obedeça. Então essa obediência exemplo, você está buscando, aí tem um homem, vamos falar, né, em relação à esposa, está buscando pela restauração do casamento, mas aí ela recebe a mensagem de um homem no WhatsApp, no Instagram, ela recebe uma mensagem aí chamando para conversar, aí fala que, mas eu só quero conversar, só quero só conversar com você. Então, quando a esposa, ela começa a conversar com esse homem, ela já não está em obediência, ela está saindo da obediência a Deus. Por quê? Porque um homem, quando ele está chamando uma mulher para conversar, ele tem segundas intenções, né? E o mal, ele sabe que você está buscando pelo teu casamento. Ele sabe que você está buscando pelo teu marido. Então, ele vai usar pessoas, ele vai usar homens, né? Para conversar com você, para que você venha desobedecer a Deus. Porque se você está em obediência a Deus, se você está buscando pela restauração do teu casamento, como que você vai ficar mantendo conversas paralelas com outros homens e com ou então no caso do homem, com outras mulheres? Então você está fugindo do mal. Isso é só um exemplo. Tem outras coisas que você pode ir fugindo. Não só nessa área, eu dei um exemplo, mas tem outras coisas. Um exemplo, quando eu estou em uma conversa, se eu estou conversando com algumas pessoas, vamos dizer amigas, se eu estou conversando com algumas amigas e eu vejo que aquela conversa está saindo de um assunto e entrando em um outro tipo de assunto, que eu vejo que aquele assunto não está agradando a Deus, eu simplesmente vou saindo daquela conversa, tá? Porque eu já começo a perceber que aquela aparência daquela conversa não agrada a Deus. Então eu sei que aquilo não vai agradar a Deus. Então o que eu faço? Eu vou saindo daquela conversa, eu vou fugindo daquela conversa que eu sei que não vai agradar a Deus. São coisas simples, né? Mais uma conversa, o que tem de mais uma conversa? Mas é nas coisas simples que Deus, ele nos testa. Deus, ele o tempo todo, Deus vai estar nos testando de alguma forma. Então, esposa, se você está buscando pela sua restauração do seu casamento e você não frequenta nenhuma igreja, não se preocupe. Não se preocupe, porque não é a igreja que vai te colocar na presença de Deus. Não é a igreja que vai fazer Deus te honrar. O que vai fazer você estar na presença de Deus é a tua vida no teu dia a dia, é o teu comportamento, é as tuas atitudes como mulher, como esposa. Porque não é porque teu marido está fora de casa, não é porque teu marido te abandonou, que você vai fazer coisas que
que não é para você fazer. É como se você estivesse separada, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse com o teu marido ali. Você é uma mulher casada. Entende, esposa? É o que eu falo para as esposas. Não é porque teu marido está fazendo coisas erradas que você tem que fazer também. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que parar e pensar se aquilo ali está agradando a Deus ou se aquilo vai agradar a Deus ou desagradar. Quando você passa a ter esse pensamento, quando você passa a ter esse pensamento de tudo aquilo que você vai fazer está agradando a Deus ou desagradando, quando você tem essa preocupação, então ali você começa a andar na presença de Deus, tá? Então a igreja, se você frequentar uma igreja, se você não consegue frequentar como você falou, que você não consegue ficar firme numa igreja, você tem que ficar firme com Jesus. Você tem que viver em obediência a Deus, independente se você está dentro de uma igreja ou não. Você entendeu, esposa? Então, todas as vezes que você estiver ou você fazer algo que você vê que ali que você desagradou a Deus, então você vai, como Jesus nos ensinou, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar para Deus: olha, Deus, eu fiz isso. Você tem que falar para Deus o que você fez desagradou a Ele. Então você tem que pedir perdão a Deus, para que daquele momento você venha não mais praticar aquilo que você faz, tá? Que eu não sei o que é, mas você sabe, todos nós sabemos quando fazemos coisas que agrada a Deus e que desagrada a Deus, independente de você estar dentro de uma igreja. Entendeu, esposas? Então, a resposta para você é essa, tá, querida? Você continua buscando pelo seu casamento e não tem essa preocupação de você estar em uma igreja ou não. Se preocupe apenas em viver em obediência à palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou estar gravando mais vídeos para responder as perguntas, tá, queridas, de vocês. Então, vocês podem postar, deixar algum comentário, mensagem, uma pergunta que eu vou estar respondendo aqui nos vídeos. Vou estar gravando vídeos apenas respondendo perguntas, tá bom, meus amores? Fique com Jesus, tá?